Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, eu tenho uma mensagem muito interessante que trata sobre a queda de todos os regimes de exceção que hoje ainda estão em ação aqui no planeta. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, pessoal. A situação não está lá muito fácil, psicosfera muito densa, mas os nossos amigos espirituais nos dizem para que aguentemos firme, porque falta muito pouco para a chegada de Miguel Arcanjo. Então, moçada, bora continuar orando pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que estão ainda com grandes bolsões de energia deletéria. E também, gente, vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí e pelos nossos irmãos mineiros, lá do sul de Minas, que sofreram aí recentemente um grande problema aí com as águas, com as enxurradas, né? Então, gente, vamos começar o vídeo de hoje com muita alegria. Quem nos deu essas preciosas e importantes informações foi o nosso querido, estimado capitão, que é o meu mentor aqui da equipe do Segundo Império, a qual eu pertenço, só que agora eu estou encarnadinha, né? E eles então estão me assistindo, são maravilhosos espíritos assim de muita luz. E a mensagem de hoje, no caso, foi proferida pelo capitão Tenente João. Alguém me escreveu, um ouvinte me escreveu perguntando: Luíse, qual é o nome do capitão? O capitão se identificou? Então, a identificação que ele me deu foi essa, que ele é o capitão Tenente João. E eu pesquisei e descobri que na Marinha Imperial Brasileira do Segundo Império, esse cargo existia, de capitão-tenente. E ele era diferente do cargo hoje em dia na Marinha, que hoje em dia na Marinha, capitão-tenente, ele meio que abaixou na hierarquia. Naquela época, ele era oficial, era tido como oficial, né? E hoje o cargo é de suboficial, né? Então essas são as informações que eu tenho, tá? Mas vamos lá, né, gente, para o assunto de hoje, que é muito interessante. E eu, como sempre, perguntei para ele sobre essa grande quantidade de avistamentos ultimamente noticiados, gente. É bola de fogo, naves para cá, naves para lá, avistamentos em massa. Já virou assim, gente, rotina isso, né? E eu então perguntei se as naves desses que estavam sendo avistadas, se elas eram ou não de seres elevados ou não elevados, né? Ou seja, eu perguntei de quem são essas naves que estão aparecendo aí. Dá para confiar, não dá para confiar? E vejam só o que ele me respondeu. Falou assim: minha filha, todos esses objetos que estão sendo vistos são de seres não elevados, porque eles estão alvoroçados com os acontecimentos. Eles estão se preparando para deixar o planeta com muita relutância, devido ao seu grande orgulho,
mas eles estão vendo que a Federação Galáctica e a Confederação Galáctica estão se fazendo presentes. E que se eles demorarem muito, eles não vão conseguir sair mais da Terra e serão presos pela força policial da Federação e da Confederação, tá? Então, gente, vejam que a coisa não é brincadeira não, porque esses seres, vocês já sabem, eles foram notificados, isso, gente, lá em 2022, início de 2022, já se tinha essa notícia, eles haviam sido notificados a deixarem o planeta, porque a Terra vai passar para mundo de regeneração. E quando ela for mundo de regeneração, qualquer atividade exploratória não será mais permitida. Então eles foram avisados, ó, façam as malas e podem vazar aqui da Terra. Mas como eles não são elevados e são regidos como pelo orgulho, eles ficaram muito relutantes, foram ficando por aqui, muitos estão querendo ficar até o último momento para explorar o máximo que eles puderem, fazer os experimentos deles com o DNA, porque eles enfiaram na cabeça deles que se eles se hibridizarem conosco, que eles vão se tornar poderosos, pelo fato de nós sermos um experimento. Só que, gente, né, Deus não é bobinho, Deus é bom, mas não é bobo, gente. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Jesus, idem, né? Jesus é aquele ser maravilhoso, manso de coração, nossa, suave, mas ele não é bobo, não. Não pensem os trevosos que vão enganar ele, porque quando eles estiverem vindo com milho, Jesus já está lá com o bolo de fubá prontinho, né? Então, agora que aconteceu toda essa questão do 13 Atlas, que o 13 Atlas foi impedido de chegar aqui na Terra, teve que ir embora e vai embora do sistema solar, eles começaram a se ligar que o recado era sério. E eles sabem que a federação, quando fala que vai prendê-los, ela vai prendê-los, porque eles têm tecnologia muito, muito, muito superior à tecnologia desses seres não elevados. Então, por causa disso, de forma relutante, eles acabam por obedecer à federação, porque eles sabem que não tem alternativa, né? Então tá essa confusão, eles estão voando esse planeta inteiro, não estão obedecendo nada à orientação do Cristo para não se mostrarem, né? Então nem aí, eles estão assim, tá um barata voa, tá um barata voa. Por isso que a gente tá vendo essa quantidade aí de objetos, tá? Então, gente, prestem bem atenção, tá? Se vocês algum dia se defrontarem com um objeto desses, não se aproximem, não cheguem perto, porque a maior probabilidade é de que sejam seres não elevados, tá? E isso não é nada bom. Então, vejam de longe, tira a foto, filma, mas ó, nada de chegar perto, gente. Até que a operação de Miguel Arcanjo aconteça e toda a faxina planetária seja feita, até lá há que se ter cuidado. Depois não, porque daí eles já terão ido embora, os trevosos já terão ido embora. Então, os contatos que serão feitos com seres benevolentes, com seres da Federação e da Confederação Galácticas. Aí o capitão continuou, ele falou assim, olha, aqui no astral, os preparativos para o ápice da transição estão a todo vapor. As colônias espirituais estão sendo novamente ampliadas para a todos receber com muito conforto e em boas condições. Porque vocês sabem
eu já contei para vocês aí, acho que foi o ano passado ou retrasado, se não me falha a memória, que nós tivemos a honra de receber aqui o nosso queridíssimo ministro Clarencio, de Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, aonde naquela época ele já nos explicou que todas as colônias no planeta todo estavam sendo ampliadas. Para quê? Para receberem as almas resgatadas no umbral e, posteriormente, as almas libertas da escravidão junto às legiões trevosas. Olha que bênção, gente, que bênção. Então não confundam, tá? As colônias espirituais vão muito bem, obrigada. Inclusive estão sendo ampliadas. Tá cheio de gente lá, né? Agora, o que é que está vazio? O que é que está em ruínas? As cidades umbralinas, lá dos astrais profundos, densos, tá? As locas. Ali, gente, tá tudo desmoronado. Por que está desmoronado? Porque esse segmento do umbral mais denso vai desaparecer quando Miguel Arcanjo vier fazer a sua magnífica operação de extração dos trevosos, né? Então, não confundam, tá? E no nossos umbrais aqui, o que está acontecendo? Estão ficando realmente os seres trevosos. E alguns teimosos que não querem, porque não querem ir com os missionários da luz, porque ninguém é obrigado a ir. A espiritualidade, ela trabalha dentro ali do livre-arbítrio, né? Então é oferecido para essas entidades, se elas não querem vir e tal. Mas se elas ficarem teimosas, não quero, não confio em vocês, elas vão ficar no umbral. E quando Miguel Arcanjo vier, que vai desencadear todas aquelas energias, elas vão ficar ali à mercê dessas energias e não terão aonde se esconder, tá? Então a coisa vai ser, é como se você tivesse assim, no meio de uma tempestade, né, um furacão ali, você não tivesse um lugarzinho para você se esconder, tá? Então é isso que vai acontecer. Por isso que Jesus, na sua misericórdia, ele pediu que a espiritualidade planetária trabalhasse nesse resgate das almas perdidas. E, posteriormente, encerrado já praticamente esse resgate, que a imensa maioria já seguiu para as colônias, a espiritualidade iniciou o trabalho de libertação das almas que são escravas das legiões trevosas. Então, gente, tá muito bonito esse trabalho. As entidades da Umbanda estão ajudando demais, porque elas são entidades que conseguem se disfarçar, elas se misturam ali no meio dos trevosos e tal, e chegam lá e elas conseguem libertar essas almas, levam essas almas até os samaritanos, que por sua vez, então, as levam para as colônias espirituais. Então, um trabalho belíssimo, a espiritualidade toda de mão dada, junto também com os nossos irmãos estelares elevados, né? Um trabalho maravilhoso de união, de amor, sob o comando amoroso do nosso Cristo amado, né? Então é muito bonito isso tudo, né? E eu então aproveitei para perguntar ao nosso capitão sobre a questão do empurrão que foi dado na 3 Atlas, tá? E ele falou assim: sim, minha querida, estavam querendo esses seres alterar os seus planos, estabelecendo-se nas luas afastadas, as luas que orbitam Júpiter. Porque, como todos os trevosos, eles são muito persistentes, são teimosos. Mas a Federação providenciou um empurrãozinho dado pelo Sol para que eles se lembrem de que devem voltar para casa rapidamente.
e eles irão embora mais rápido agora. A federação deseja tranquilidade para operacionalizar a transição do nosso planeta, que, por sinal, está bem próxima. Então, ele recomendou, falou, olha, peça aos seus ouvintes para que eles continuem a deixar tudo o mais organizado possível, pois logo tudo se precipitará. Então, moçada, vamos lá, vamos ver os preparativos, tiver alguma coisa vencendo, substituam, com calma, com tranquilidade, ainda dá tempo, mas eles estão avisando, tá? Porque depois que acontecer, aí não vai ter jeito. Então, lembrem-se, um pouco de água, alimentos que não se estraguem na geladeira, que possam ser consumidos, enlatados, biscoitos, bolachas, né? Grãos, cereais, enfim. Se quem toma um medicamento contínuo, tenha uma caixinha a mais para não ser pego de surpresa. Se você tem um bichinho, tenha um pacotinho de ração a mais para dar para ele, para você não ficar apurado nos 3 dias e nas 3 noites que vai durar o apagão tecnológico, tá? E então veio a pergunta, né, que não queria calar. Eu perguntei sobre as pessoas que estão sendo massacradas nesses diversos conflitos que estão havendo, principalmente, gente, ali pelo próprio governo do Irã, que é uma pena, é uma coisa terrível. Eles estão massacrando o próprio povo deles, porque eles não admitem que as pessoas desejem outro regime com mais liberdade, né? Então, gente, essa conta tá enorme, já vai para praticamente 50 mil pessoas, 50 mil iranianos que já foram mortos, civis. Então, isso, gente, é um negócio muito, muito ruim, né? É uma coisa assim de muita treva mesmo, né? E nós temos que orar muito para que a paz possa se estabelecer e esses regimes tirânicos todos caiam, que as populações possam ter o direito de ter liberdade, gente, as mulheres, as crianças, liberdade de ir e vir, de se vestir como quiser, se quiser se tapar bem, mas se não quiser, que tenha essa permissão, né? Não seja essa coisa horrível que a gente vê aí, né? E então eu perguntei como que ficavam essas pessoas, né? E o capitão explicou o seguinte, ele falou assim, no Oriente Médio existem equipes muito bem preparadas que estão acolhendo as vítimas dos massacres, encaminhando-as diretamente para as colônias espirituais. Que por lá também tem colônia no planeta inteiro, tá? E ele falou, é inacreditável tal nível de violência sendo praticado em pleno século XXI. E todos os causadores serão responsabilizados por tais atos de violência, perdendo o direito de aqui permanecerem. E se vocês estiverem gostando do conteúdo, já sabem, por favor, gente, deem seu like, clica no sininho, manda o vídeo para quem ainda não conhece o nosso trabalho, se interessa por esse tipo de assunto. E se você não for inscrito, por favor, nos dê a honra da sua inscrição. Olha, pessoal, nós já estamos quase chegando nos 100 mil, já estamos aí na faixa dos 98 mil, falta muito pouquinho para a gente chegar nos 100 mil. Então eu conto com todos vocês, com a ajuda de vocês, para que o canal possa chegar nesse patamar, porque se nós chegarmos a esse patamar, o nosso trabalho vai ser mostrado para uma quantidade muito maior de pessoas. E é isso que a espiritualidade deseja, que mais e mais pessoas pelo menos ouçam a boa nova do mundo de regeneração, percam o medo, tenham a esperança, tenham fé no nosso Cristo amado. Então,
como eu estava dizendo, né? Eu não, o capitão, tá? Eu tô só aqui reproduzindo o que o capitão falou. Ele disse assim: todos os causadores de massacres e fomentadores de guerras serão recambiados a outros orbes e inseridos em povos que serão massacrados até que eles entendam como isso é errado e desenvolvam empatia por seus semelhantes, tá? Os trevosos, por enquanto, regozijam-se com os seus feitos no Oriente Médio. Seus karmas sofreram por isso forte agravamento, devido ao massacre que estão insuflando nas mentes dos encarnados trevosos que os estão servindo e que detêm o poder ali naquela região. Infelizmente, várias marcas, aquelas marcas senoidais tardias, estão sendo distribuídas a seres que se animaram com as energias trevosas e começaram a praticar o mal, sentindo grande prazer nisso. Eles estão selando seus destinos para futuros distantes do planeta Terra, em mundos inóspitos e primitivos. Mas isso é o livre-arbítrio deles. Então vejam bem, inicialmente, muitos desses seres não tinham sido marcados. Só que agora, com o decorrer de toda essa crise, muitos deles mergulharam de cabeça nas trevas, nos ideais trevosos. Então, esses seres que estão procedendo assim agora, eles demonstraram que não têm qualificação para permanecerem aqui no planeta e estão recebendo tardiamente as marcas dos trevosos nas suas frontes, ou seja, eles mesmos decretaram o exílio deles. Tá? Enfim, é uma questão de escolha deles, de preferência, de afinidade vibratória. O que a gente vai fazer, né? Eles vão depois ter que responder por todas essas atitudes violentas e trevosas que eles estão adotando, né? E o capitão continuou falando, falou assim: mas a boa notícia é que todos esses regimes de exceção, tirania e terror cairão um por um, livrando a humanidade de tanta opressão. Então, gente, vem coisa aí ainda. Vamos orar pela paz no mundo, vamos orar pela libertação desses povos constantemente oprimidos, para que eles possam finalmente ter acesso a governos melhores, a governos com mais liberdade, onde eles possam exercer o livre-arbítrio deles, né? E aí ele falou assim: vamos encerrar com boas notícias. O grupo de filhos de Tomé, que é aquela turma das almas que são boas, mas que não têm conhecimento espiritual, que estão perdidas no astral, é esse grupo aqui. Ele falou assim: esse grupo encontra-se reduzido a poucas centenas de almas no mundo todo, no planeta inteiro. E nós aqui da espiritualidade acreditamos que conseguiremos sim reduzi-lo a zero. Olha, gente, se isso acontecer vai ser, meu Deus, uma coisa maravilhosa, né? E ele falou assim: continue orando e peça a todos que orem também. Então, gente, é orar. Vamos orar para que essas almas elas possam se dar conta de que estão sendo objeto da misericórdia divina, que a mente delas se abra para isso e que então elas consigam compreender os missionários de luz e segui-los rumo ao abrigo e aconchego das colônias espirituais. Tá bom, gente? Então a coisa tá indo, tá fluindo bem.
Apesar de toda essa confusão, é como eu sempre digo, gente, isso é como se você estivesse numa casa aonde você sempre andou por ela com meia luz. Então, aparentemente, tudo no lugar, tudo certo, mas aí, de repente, um belo dia, você começa a abrir as janelas, a acender as luzes. E aí, o que acontece? Você começa a ver tudo o que tem naquela casa. As teias de aranha, o chão sujo, baratinha correndo para cá e para lá, ratinhos, enfim, outros bichinhos mais, moscas, aranhas, né? E aí, nossa, aquele choque, nossa, mas parecia que estava tão limpo, tão arrumado, porque estava tudo na penumbra. À medida em que a luz é acesa, em que a luz é focada em cima das coisas, a sujeira aparece. Então é bem esse o momento que nós estamos passando, aonde está aparecendo um monte de escândalo, um monte de coisas, pessoas se revelando, né? Já mostrando quem são, ninguém está mais com preocupação de se esconder, porque agora sim eles estão naquele ou vai ou racha, né? E nós aqui assistindo a tudo, né? Estupefatos, mas vendo quem é quem, porque as pessoas elas estão realmente assumindo quem elas são na verdade, né? Então é aquela fase, né? Você tá na casa, você se dá conta que tá essa sujeirada toda. O que você vai fazer? Vai fazer uma faxina, né? E quando você faz uma faxina, o que você faz? Tira tudo do lugar. Bota as mesas para fora, cadeira para fora, sofá, tira os tapetes, manda lavar. E o que acontece? Existe um grande desconforto. Essa é a verdade. Quando você está fazendo faxina na sua casa, tá tudo fora do lugar. Você fica até... As pessoas ficam meio desconfortáveis de ficar na casa, porque tá tudo fora do lugar. É bem esse o momento em que nós estamos atravessando. Então tenham calma. Vamos ter muita fé no Cristo amado, porque o processo está todo correndo dentro daquilo que ele previu. Inclusive diz que ele está muito satisfeito com o andamento das coisas, que ele ficou muito feliz quando a segunda nave cargueira partiu lotadinha de seres trevosos, né? Diminuindo a quantidade de seres a serem aprisionados por Miguel Arcanjo e suas legiões de luz, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a parte número 9 do livro de Urântia. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje também com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meus ouvintes queridos, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e também muita esperança. E vamos então, gente, continuar orando. O recado da espiritualidade é esse. Vamos continuar firmes orando pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, para que o grupo de filhos de Tomé seja realmente reduzido a zero. Vamos orar também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí e também vamos orar pelos nossos irmãos mineiros que enfrentaram aí recentemente um temporal aí
problemas climáticos sérios, severos, né? Ali na região sul de Minas. Mas enfim, gente, vamos então agora ao assunto do vídeo. E hoje, gente, nós vamos continuar então a nossa análise do livro de Urântia, na parte dita número 4 do livro, que fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos nos esquecer que quem está nos passando todas essas preciosas informações é o nosso estimado Capitão Tenente João, que é o meu mentor da equipe do Segundo Império, né? E nessa parte que nós estamos analisando do livro de Urântia, nós vamos abordar as seguintes questões. A questão de Jesus após o seu desencarne, o que aconteceu a Judas, o que aconteceu a Lúcifer e todos os seus seguidores. Vamos falar sobre João Batista. Vamos falar também, gente, sobre o jejum do Cristo no deserto, aqueles 40 dias no deserto. Quem tentou Jesus no deserto. E vamos contar para vocês o que aconteceu com uma determinada entidade atual da elite trevosa. Mas então, gente, vamos lá, né? Eu já entrei logo com as perguntas lá para o nosso queridíssimo capitão, baseadas, então, essas perguntas na leitura e no estudo que eu fiz do livro de Urântia, aonde foram me surgindo várias dúvidas, e então nós estamos checando isso tudo junto à espiritualidade, no que diz respeito à veracidade ou não dessas informações, né? E então, segundo o livro de Urântia, após a sua morte, Jesus estava completamente inconsciente, até a ocorrência da ressurreição moroncial, e que ele não estava ativo nem no plano luminoso, nem no plano sombrio. Essa é a informação que o livro de Urântia nos dá. Eu achei meio estranho, mas fui checar com o capitão. Falei, capitão, isso procede, essa informação? E ele prontamente respondeu. Falou assim, não procede. Vocês já sabem, porque já foi dito isso anteriormente, que a encarnação de Jesus era uma projeção do seu espírito cósmico, a tal ubiquidade que eu já expliquei para vocês, num grau elevadíssimo da ubiquidade. Mesmo encarnado no planeta, nosso Cristo continuou gerenciando todos os seus projetos, que, ao que se saiba, ele gerencia 5 planetas, e ele não parou de gerenciar tudo. É um ser realmente fantástico e elevadíssimo, porque só um ser com essa desenvoltura espiritual que teria condição de manter uma ubiquidade por 33 anos terrestres. É só Jesus mesmo, gente. E o capitão continuou explicando, ele falou assim, olha, não faz sentido que Jesus tenha ficado inativo no período pós-desencarne, e nem tampouco inconsciente. Estamos falando de um Cristo, um ser altamente elevado e evoluído. Inconscientes ficamos nós, que não temos elevação. Quando a gente desencarna, a gente realmente fica inconsciente, mas não um ser do quilate do Cristo. De jeito nenhum, não faz o menor sentido essa informação que está aí no livro de Urântia, tá? E vamos para a próxima pergunta. O livro de Urântia afirma que Jesus teria morrido na cruz antes da hora, de coração partido, pela traição do Judas, pelo abandono dos discípulos,
pelo sofrimento de Pedro após a negação, pela hostilidade e violência da multidão e pela perda de Jerusalém, tá? Porque o livro diz assim, que uma pessoa crucificada leva X horas para desencarnar e que ele teria desencarnado muito antes e que teria sido por causa disso, do coração partido dele. Eu, claro, achei meio estranho, perguntei para o capitão, falei, isso procede, capitão? E ele mais uma vez respondeu, falou, não, isso não procede, minha filha. Jesus sabia exatamente com quem estava lidando. Desejava ele que Javé conseguisse descristalizar seu coração ao vê-lo sofrer daquela maneira, pois Javé dizia ser seu pai. Javé afirmava que era Deus, né? E dizia que era pai dele. E qual é o pai que suportaria ou ordenaria que um filho seu fosse torturado daquela forma? E, no entanto, infelizmente, Javé não conseguiu descristalizar o seu coração. Naquele momento, Javé escreveu a sua condenação a um futuro inglório que em breve iniciará a cumprir. Foi-lhe dado ainda, pela misericórdia divina, mais um período de 2000 anos para que ele procedesse a algum tipo de reflexão, o Javé, né? Mas ele não fez proveito dessa oportunidade, perdendo o direito a qualquer tipo de suavização no duro processo de desintoxicação ao qual será submetido em futuro próximo. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, dá aquele seu like, clica no sininho, manda esse vídeo para quem ainda não conhece o nosso trabalho, que se interessa por esse tipo de assunto. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Olha, nós já estamos chegando nos 100 mil, pessoal. Vamos dar uma forcinha, vamos se inscrever no canal. Ajude aí a gente, a equipe do Segundo Império, a que o nosso canal atinja os 100 mil inscritos. Vai ser uma grande alegria saber que nós teremos 100 mil despertos. E vamos para a próxima pergunta. Segundo o livro de Urântia, Judas teria se autoexterminado como espírito e extinto, se tornado extinto como mônada, sendo que o mesmo, segundo o livro de Urântia, vai acontecer com Lúcifer, com Caligástia, com Satã, com Daligástia e seus seguidores. E a gente, né, achei bem estranho também e confirmei, pedi confirmação ao capitão. Falei, isso procede, capitão? E ele mais uma vez respondeu, falou assim, isso também não procede. Vocês já sabem que nenhuma mônada é extinta por Deus, que ama a sua criação. Todos têm salvação. Também não tem essa história de reset de mônada, não, porque tem uma outra linha que diz que a mônada não é extinta, mas é dado um reset, é apagado tudo nela. Nananina, os arquivos de cada um de nós, eles contêm toda a nossa história desde a nossa criação. Nada é apagado, tá? Então essa história aí não procede mesmo, tá? Não entrem nessa porque isso não existe. Deus é misericordioso, Ele ama toda a sua criação. Ele vai dar N chances
para que aquele ser se oriente e vá para a luz, que é o destino de todos nós, né? E vamos para a próxima questão. Segundo o livro de Urântia, João Batista teve no batismo de Jesus o seu auge missionário, mas que João Batista, segundo o livro de Urântia, não acreditaria plenamente em Jesus, porque esperava que Jesus fosse um Messias guerreiro e não um Messias amoroso e pacífico, que mesmo não acreditando nessa missão de Jesus, João Batista teria entregado a missão a Jesus saindo de cena, tá? Aí eu perguntei para o capitão, falei, capitão, isso procede mesmo? E ele falou assim, não procede. João Batista foi a reencarnação de Elias e ele veio preparado para abrir o caminho para Jesus. O reconhecimento energético foi profundo entre ambos e foi na ocasião do batismo que Jesus encarnado penetrou fundamente no teor da sua missão e de quem ele era realmente. E João Batista acreditava e apoiava o Cristo totalmente em sua missão, por ser quem ele era a reencarnação de Elias, gente, tá? Então é isso que o livro de Urântia fala, não procede, é ficção pura, tá? E vamos para a próxima pergunta. Segundo o livro de Urântia, o jejum de Jesus no deserto por 40 dias não teria sido absoluto, como é pregado por aí. Isso procede? Aí o capitão falou, procede. Isso procede porque nenhum corpo físico resiste a tantos dias sem beber água e tampouco se alimentar. Mesmo um corpo diferenciado como o de Jesus encarnado. Então, fez ele um jejum, mas de uma forma a preservar o seu vaso físico, tão importante para a execução da sua missão. Segundo o livro de Urântia, Jesus foi tentado no deserto por Lúcifer, Satã e Caligástia, ou Caligastia, não sei, todos em forma moroncial. E a tentação oferecida por ele seria para que ele usasse do seu poder em seu próprio benefício. Isso procede? Perguntei eu ao capitão. Ele falou assim, não procede, minha filha. Vocês já sabem que Jesus foi tentado no deserto por Shiva e Vishnu, enviados por Javé, para ver se conseguiam dominar o psiquismo de Jesus. Jesus, sabiamente, que ele não era bobo nem nada, ocultou desses seres a informação de quem ele era na realidade. Dessa forma, nenhum dos 3 principais líderes da elite trevosa sabia quem Jesus era na realidade. Que 3 líderes são esses? Javé, Vishnu e Shiva, que são o máximo, né? Eles são os trevosos master aí do planeta, né? Se é que nós podemos nos referir assim, né? E Lúcifer foi diferente. Lúcifer estava desencarnado e seguia Jesus nessa época, observando-o de longe, cada vez mais encantado por ele e pela energia, por todos os ensinamentos que ele dava, mas ele também não fazia ideia, a menor ideia de quem Jesus era, que era o nosso diretor planetário que estava ali, tá? Mas ele foi ficando encantado. E
Depois entrou, tem outra pergunta aqui para fazer, porque eles falam ali no livro de Urântia de Satã também. E eu perguntei ao capitão, né? Eu falei, olha, fala-se muito de Lúcifer, mas e quanto a Satã? Qual é a sua situação espiritual? E o capitão respondeu, falou assim, Satã, infelizmente, optou por continuar compondo a corte da elite trevosa e, infelizmente, será exilado junto com os demais via portal. Ele também é um ser antiquíssimo que não conseguiu ainda se voltar à luz. Então, pessoal, é isso. Nós estamos já nos aproximando do final da análise desse complexo e confuso livro de Urântia e falta bem pouco para que nós possamos terminar essa análise. Essa última parte, como eu já expliquei para vocês, versa sobre Jesus, tem algumas verdades e muitas inverdades, como vocês puderam ver aqui na análise feita pela espiritualidade. E no próximo segmento a parte 10 do livro de Urântia, nós vamos retornar com mais assuntos relativos a Jesus. Lembrem-se sempre que todos esses vídeos da série do livro de Urântia estão sendo colocados numa playlist especialmente criada para eles, cujo título não poderia ser outro, Livro de Urântia, tá bom? Para quem quiser ouvir de novo, se aprofundar nesses estudos, fazer suas próprias reflexões, porque isso, gente, é muito importante. Nós temos que exercitar o nosso livre pensar, nós temos que meditar sobre as informações que nós recebemos e verificar qual é o teor energético dessas mensagens, qual é o teor racional delas. Isso é muito importante. Então essa série vai ficar lá à disposição, né, para quem queira, quem desejar fazer um estudo mais aprofundado, tenha condições de fazê-lo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui, desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então é isso, um grande abraço a todos e até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, vou contar para vocês sobre um contato maravilhoso que nós tivemos com um ser arcturiano. Para ser bem sincera, trata-se de uma arcturiana. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, pessoal, o negócio não tá muito fácil, mas segundo o que a espiritualidade nos diz, falta bem pouco tempo para que tudo se precipite. Enquanto as coisas não acontecem, o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos continuar orando pela suavização na operação de despertamento físico, vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que esses grandes bolsões de energia deletéria possam ser transmutados em energia positiva. Vamos orar também, gente,
pela anulação desse perverso plano das trevas e transformar o planeta todo num caos. Vamos orar sempre com muita fé, com muita confiança no Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele, né? Mas, pessoal, vamos então começar o assunto, que é muito, muito interessante. Hoje eu vou contar para vocês sobre um contato muito lindo que nós tivemos com um ser feminino, uma linda, belíssima arcturiana. E ela declinou o seu nome e disse se chamar Arentia. E é um ser, gente, belíssimo, elevadíssimo, dona, assim, de uma energia, assim, maravilhosa, de muita paz. Aquilo, assim, me envolveu de uma forma, assim, muito doce, muito bonita, muito serena, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque já fazia algum tempo que a gente não tinha contato com nenhum ser elevado, estelar, né? Que eles estão ocupados aí com outras missões, né? E eu fiquei então muito feliz por esse contato e eu gostaria então de poder passar isso tudo para vocês. E ela contou que ela é um ser assim muito, muito antigo e que foi progredindo no caminho da luz, que foi criada simples, ignorante, como todos nós, e através de seu esforço, seu trabalho, foi progredindo na luz. E vejam só que coisa interessante, ela é tão elevada que hoje em dia ela poderia ter o mesmo nível de um arcanjo, né? Ela poderia ser, se é que a gente pode falar assim, uma arcanja, né? E só que ela optou por não entrar nessa linha de trabalho, porque ela ainda está fortemente ligada a um coração que ainda labuta aqui nas lidas da evolução nesse nosso planeta, né? Então, isso, gente, não é algo incomum. Quem já leu o livro do André Luiz, né, aquele primeiro livro, né, dele, aonde existe na colônia Nosso Lar, o livro inclusive tem esse nome, né, Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, onde ele está abrigado, existe uma entidade elevadíssima que eles chamam de veneranda, e que ela, na verdade, já era para estar muito, muito, muito mais elevada, mas ela havia pedido permissão para ficar ali na colônia Nosso Lar, pelo mesmo motivo, porque ela estava ligada a corações, pelo amor, que ainda estavam em labuta evolutiva no planeta Terra, encarnados, né? Então, com a Arentia é exatamente a mesma coisa, né? E muito, muito bonita essa história, né? E ela, então, por humildade e amor, ela se dedicou a acompanhar esse espírito de sua afeição e conhecimento pretéritos, que ainda se encontra lutando em franco progresso, diga-se de passagem, no seio dos encarnados, né? E olha só, para quem vive me perguntando, tem muita gente que escreve para mim e fala: Luíse, você só recebe mensagem de entidades masculinas. Olha, temos aí uma belíssima entidade de energia feminina, tá? Então, espero que fiquem satisfeitas aí com a entidade de energia feminina, tá bom? Mas a Arentia já foi direto ao assunto. Ela falou assim: já não há muito mais tempo. Olha, todos estão falando a mesma coisa, gente, todos. Pois que os fatos, os eventos estão iminentes.
Aí ela entrou na 3i Atlas, o assunto da 3i Atlas, né? Aí ela falou assim, a 3i Atlas recentemente levou um bom empurrão do Sol quando ela estava meio caminho de Júpiter, e ela levou esse empurrão porque esses seres, gente, eles são seres guerreiros, são seres conquistadores, que não têm evolução moral, eles têm evolução tecnológica, mas não têm evolução moral. Então eles são assim, como todo bom trevoso, né? Muito persistentes, muito teimosos, e no meio do caminho, quando eles estavam já indo para Júpiter, eles resolveram mudar os planos, né? Pensaram em voltar para a Terra, não sei o que, aí a Federação providenciou um bom empurrão dado pelo Sol, através de uma sequência de flares solares, e que atingiram a 3i Atlas, dando um senhor empurrão nela. E eles receberam mais uma comunicação da Federação, dizendo, amigos, vocês não entenderam o recado, que é para vocês voltarem para casa? Vocês não têm permissão de atuarem de forma exploratória aqui nesse sistema solar. A Federação e a Confederação estão presentes, conferindo, dando proteção efetiva a todos os planetas do sistema solar, tá? Então, dito e feito, ela resolveu então continuar o caminho dela, e hoje já está bem próxima já de Júpiter, já chegando, se já não chegou, está chegando, e de onde ela então será arremessada pela força gravitacional para fora do nosso sistema solar. E agora prestem atenção no que ela vai dizer. Olha que interessante, gente, eu não sabia disso. Ela falou assim, então nós viremos Miguel, que eles se tratam tudo pelo nome, né? Miguel, Tiberíades, que você tão bem conhece, e toda a legião de luz que os acompanha, que são os Cavaleiros Templários. E nós, arcturianos, também viremos com nossas poderosas naves de luz, todos em um lindo esforço para livrar vocês de todos esses seres trevosos. Então veja bem, gente, o que eu entendi disso? Porque até então eu estava achando, bom, a 3i Atlas vai embora, a nave dos Templários vem, mas eles não vão vir sozinhos, tá? Os arcturianos vão vir com eles, tá? Então deve estar chegando junto com a nave dos Templários uma frota de naves arcturianas, todo mundo para ajudar nesse processo aí da magnífica operação que Miguel Arcanjo vai conduzir de extração de todos os seres trevosos desencarnados do planeta. Vai ser uma beleza, gente, não vejo a hora, não sei vocês, mas eu não vejo a hora. E também vocês sabem que ela citou o Tiberíades, né? Quem é novinho no canal talvez não saiba quem é o Tiberíades. Quem me segue há tempo já sabe quem é o Tiberíades. Mas para quem está chegando agora, eu vou explicar rapidinho. O Tiberíades é um ser também, ele é um ser estelar de muitíssima luz também, já dono de ubiquidade. Aliás, a Arentia também tem ubiquidade. A ubiquidade é aquela qualidade do espírito aonde ele pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo fazendo coisas diferentes, tá? Sem perder, digamos assim, o controle de tudo o que está acontecendo. Somente espíritos muito, muito elevados é que conseguem ter essa qualidade. E quanto mais elevado o espírito mais forte é o dom da ubiquidade, ou seja, ele consegue estar cada vez mais em mais lugares diferentes, sem perder a essência dele, fazendo coisas inclusive diferentes. É muito interessante. A gente ainda tem muito para aprender, né, sobre isso. E então,
O Tiberíades, gente, me perdi um pouquinho, mas já voltei aqui. O Tiberíades, ele é o braço direito de Miguel Arcanjo. Ele é o comandante geral das legiões de luz, dos Cavaleiros Templários, que virão aí para o planeta fazer a captura de todos esses seres trevosos, desencarnados que estão por aí, enchendo as nossas paciências, né? Enfim, e ele também, o Tiberíades, foi quem ditou toda a série de mensagens ali que constam na playlist Revelações sobre Jesus e Javé, tá? E ele é de uma humildade, gente, todos eles, a marca registrada deles é a humildade, o carinho, como eles tratam a gente com carinho, mesmo a gente sendo tão imperfeito como a gente é, com as nossas falhas ainda, eles vêm, conversam com a gente com muito carinho, passam muitas informações, sempre de uma forma amorosíssima. Então, gente, é um prazer imenso trabalhar com esses seres, né? Eles são maravilhosos, né? Mas vamos voltar ao que disse a nossa estimada arcturiana Arentia. Ela falou assim: a nós, arcturianos, compete o acompanhamento das naves cargueiras de mônadas, garantindo o bom e tranquilo trajeto até os planetas de exílio. E aí eu pensei, né? Falei, gente, mas então eles fazem a segurança das gigantes cargueiras, essas naves enormes que estão fazendo já o exílio, né, dos seres trevosos, e que cada nave dessas comporta 1 bilhão de seres, de mônadas encapsuladas, já prontinhas para o exílio, né? E ela explicou, ela falou, o nosso acompanhamento, além da segurança que nós damos contra qualquer eventual tentativa de ataque, qualquer coisa enfim, né? Porque tem seres que são estelares que não são elevados, né? Então, a Confederação e a Federação, que são poderosíssimas, elas sempre estão, quando tem essas missões, essas coisas, eles são acompanhados por arcturianos, que são os seres que cuidam da defesa estelar. Eles gostam de trabalhar com isso. E por isso também eles têm uma ligação muito forte com o Miguel Arcanjo, né? E ela explicou assim que eles trabalham também na manutenção do bom padrão vibratório dessas naves, neutralizando as emissões pesadas do bilhão de seres trevosos que em cada uma é acomodado. Então veja, gente, a função deles não é só a proteção da nave contra qualquer agente externo. Eles fornecem também proteção energética para a própria nave. Porque vocês imaginam, gente, 1 bilhão de seres trevosos. Eles não deixaram de ser trevosos. Eles estão lá encapsuladinhos e tal, mas eles continuam vibrando ruinzinho, né? Porque ainda é o padrão deles. Eles vão chegar na luz um dia, mas por enquanto eles são trevozinhos. Então eles ficam com aquela vibração ruim ali, né? Agora imagina 1 bilhão, um do ladinho do outro, assim. Imaginem a reverberação energética dessa turma aí nessa frequência baixa. Então os arcturianos vêm justamente protegendo a nave, neutralizando constantemente todas as emissões pesadas desse bilhão de seres trevosos que estão indo para o exílio. Para quê? Para que a nave, a gigante cargueira, possa cumprir sua missão da melhor forma possível, com êxito, parando em todos os planetas e deixando as carguinhas lá em cada um
dos planetas de exílio. E a Arentia continuou explicando, né? Ela falou assim: nós trabalhamos auxiliando a Miguel e ao Cristo nesse lindo trabalho evolutivo. Depois que passar essa transição, ficaremos por aqui mais um tempo, aparando e transportando os encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando, né? E ela falou: nós, os arcturianos, temos poder para isso, obedecendo às leis crísticas, às leis da luz, né? Então isso é muito, muito interessante, que vocês já sabem que depois do ápice da transição vão restar os encarnados trevosos, que vão ficar muito doentes e que vão desencarnando, eles vão ser afastados de todo o poder que eles têm, porque a situação, digamos, de saúde deles vai se tornar absolutamente imperiosa e eles vão ter que se concentrar mesmo na situação deles, de saúde. E eles vão desencarnando, e à medida que eles forem desencarnando, como eles todos são marcados, eles já vão indo para o umbral, e do umbral eles já vão sendo exilados, e em naves menores, né? Porque as gigantes cargueiras já terão partido para outras missões, né? Mas vão ficar naves menores. Quando der lá o número lá da carga, aquela nave vai levar os seres encapsulados para os seus destinos de exílio, né? E quem vai fazer esse transporte serão os arcturianos, tá? Tá aí uma coisa que eu não sabia, então agora já sabemos mais um pouquinho. E vejam só que lindo, gente, que ela contou. Ela falou assim: o nome da minha nave é Aurora Azul. Aí eu achei tão lindo. Uma nave poderosíssima que compõe a frota que acompanha as naves gigantes cargueiras. E eu realmente achei lindo esse nome, Aurora Azul, né? Porque eles são azuis também, né? Então eles devem gostar muito de azul, né? E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, por favor, aquele pacotinho youtubístico, dá seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Olha, gente, eu estou numa cruzada agora para os 100 mil inscritos. Vamos ver se vocês me ajudam, gente. Vamos chegar nesses 100 mil? Vamos, porque a gente está muito pertinho. Já estamos em 98 mil e alguma coisa, tá? E eu conto muito, gente, com a ajuda de vocês. Novos amigos, novos inscritos, mais despertos aí, mais gente sem medo, sabendo o que vai acontecer, se preparando com tranquilidade, sem medo. Esse é o nosso principal objetivo: tirar o medo de vocês, estabelecer a confiança na luz, a confiança no Cristo amado que está conduzindo todo o processo. E também muita confiança em nossa Mãezinha Maria Santíssima, que nos cobre, gente, com seu manto energético. E basta buscar o coração dela com sinceridade. Quem fizer isso estará com uma proteção extra maravilhosa. E já que estamos falando em Nossa Senhora, eu não resisti, perguntei para nossa estimadíssima Arentia se ela conhecia Maria, a nossa amada protetora da equipe do Segundo Império, da qual eu tenho a honra de fazer parte. E ela falou: sim, eu conheço, e é um espírito belíssimo, elevadíssimo, que muito vos ama. Ela cuida de toda a vossa equipe com esmero e amor. E ela falou: vocês todos estão sob a sua proteção e seu manto está sobre vós. Nossa, aí eu fiquei muito feliz, né? É tão bom a gente ter essas notícias assim. E fiquei muito feliz, agradeci muito. E ela então já começou a se despedir
né? E aí foi embora, né? E falou: olha, muitos beijos amorosos da tua estimada Arêntia. E foi embora, né? Um ser assim belíssimo, carinhosíssimo. Nossa, um prazerzão receber essa mensagem dela, né? E eu quero contar para vocês que eu coloquei no nosso site uma imagem da Arêntia, que eu tive a permissão de colocar, ela deu a permissão dela de colocar a imagem dela no nosso site. Nosso site é lá no Canva, então a indexação dele não é lá essas coisas, mas na descrição de todos os vídeos do canal, é só vocês entrarem na descrição que o link do site está lá. Aí vocês clicam no link e vocês vão cair direto no site, tá? Aí no site vocês rolam, tem os livros, tem a apresentação do meu trabalho e tal, blá, 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 tal, até que chega num botão chamado Novidades, né? Um botãozinho assim, retangularzinho. Aí vocês cliquem nele, vai abrir um documento com várias imagens espetaculares. Tem a nau Capitânia lá, tem o nosso capitão, tem o Merípades, tem o Sófocles, né? Então agora nós vamos ter a imagem da Arêntia e eu também estou colocando a imagem que eu fiz através de clarividência, né? E aí eu vou para IA e aí eu peço para IA fazer até que fique parecido com o que eu vi, né? Também eu consegui fazer a imagem do Damasceno, tá? Damasceno é aquele ser também muito elevado, que ele apareceu para mim como um um centurião romano, e eu consegui captar a imagem dele e eu acho que saiu bem bacana na IA. Então tá a imagem dos dois lá, tá? O Damasceno, ele está no vídeo de número 282, tá? Então quem quiser, 282 do YouTube, e o pessoal do Spotify, que quiser também olhar, está no episódio 422, tá? E a Arêntia, que é do episódio de hoje, tá bom? Então, quando vocês terminarem de assistir, se vocês quiserem conhecer a Arêntia, dá uma espiadinha nela, corram lá no site, dá uma olhadinha. Depois vocês me contam se vocês gostaram ou não, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal, tá? Então, um forte abraço e até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos entrar na parte número 8 do livro de Urântia, já estamos quase entrando na reta final. Essa parte fala sobre Jesus, vai ser bem interessante. Mas antes de eu contar as coisas aqui nesse vídeo, vamos rodar a vinheta. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. A coisa não tá fácil, a psicosfera tá densa, é guerra aqui, é guerra ali, mas não vamos perder a nossa esperança. Vamos continuar, gente, orando com muita fé no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele, né? Então vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos orar também
pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí. Vamos orar pelos nossos irmãos mineiros lá de Juiz de Fora e Ubá, para que eles se recuperem bem rápido de toda essa tristeza que foi agora, toda essa aguaceira que caiu por lá. E vamos também pedir, gente, pela anulação do plano perverso das trevas de transformar o planeta Terra num caos total, tá? E para isso nós temos a ajuda maravilhosa do nosso Cristo amado, que é o diretor planetário e que não vai permitir que isso aconteça, tá bom? Então vamos entrar no assunto, gente, de hoje, que vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Urântia. Estamos falando agora sobre Jesus, é um capítulo assim interessantíssimo do livro de Urântia, que está rendendo vários vídeos, apesar que nós estamos já na reta final, né? E nós estamos então, o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar sobre a questão dos milagres, a ressurreição de Jesus, a decomposição do seu corpo físico, o santo sudário, a dor da crucificação e a descida à casa dos mortos, tá? Então são assuntos bem interessantes e eu acho que vocês vão gostar, né? Como sempre, o nosso estimado e querido capitão veio, porque é ele que está conduzindo a explanação dessa série, né? Todas as milhares de dúvidas que eu apresentei para ele, né? E ele chegou, né? E falou, chegou, se apresentou e tal, falou, e aí, como é que é? Pronta para a gente terminar logo esse livro aí, esse árduo trabalho de decifrar o enigmático livro de Urântia, né? E ele falou assim, aqui é o capitão, e diga-se de passagem, continuo com o bastão na mão, que é uma brincadeira que começou lá no primeiro vídeo, né? E aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, enquanto ele não me der com o bastão na cabeça, vai estar de bom tamanho, né? Porque a gente brinca bastante, né? E aí ele riu e falou assim, é só você ficar obediente à luz, que o bastão não vai funcionar sobre você. Então, vamos ficar no caminho reto, né, gente? Vamos seguir em frente, obediente à luz. Senão, já viu, o capitão veio com esse bastão aí, vai ser um negócio feio pro meu lado. Mas vamos lá, vamos começar. Então, eu imediatamente comecei com as perguntas que eu tinha a esse respeito. O livro de Urântia interpreta os milagres como sendo uma amplificação das leis naturais superiores. E aí eu perguntei ao capitão, isso procede, capitão? E ele respondeu, sim, procede. Os milagres, na verdade, são manipulações de energias desconhecidas para vocês e que por um bom tempo assim permanecerão. E que não deixam de ser maravilhosas por isso, tá? Porque são manipulações de energia conduzidas por seres muito, muito elevados que são capazes de manipulá-las, tá? E aí falei, ok, beleza, né? Isso aí o nosso estimado Allan Kardec também fala no Livro dos Espíritos, né? Que os milagres, na verdade, eles não são assim do jeito que a gente imagina. Tudo tem uma explicação física, mas são manipulações energéticas que a nossa condição evolutiva não permite sequer que a gente compreenda como que isso acontece, em muitos casos. E que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai começando a compreender como é que isso funciona, né? Muito interessante. E agora vamos falar de um assunto muito interessante, que é a ressurreição do nosso Cristo amado. Então lá vai a pergunta. Segundo o livro de Urântia,
a ressurreição não foi física, e sim moroncial. É o tipo de corpo que teremos na vida pós-física. Isso procede porque o livro de Urantia fala assim, não, Jesus não ressuscitou aqui para nós. Na verdade, ele ressuscitou no mundo moroncial. O mundo moroncial, já expliquei para vocês lá nos primeiros vídeos, que é o mundo espiritual. O mundo que nós encontramos quando nós desencarnamos. Então eu perguntei ao capitão se isso procedia. E ele falou assim, esse conceito não está totalmente correto, não. Na verdade, Jesus materializou-se com seu enorme poder, tá? Nem todos os desencarnados conseguem materializar-se. Na verdade, bem poucos, porque Jesus, ele não precisava lançar mão de fluidos físicos. Ele apenas manipulava a energia do seu próprio perispírito, adensando-a até atingir a materialidade, tá? Então, quem já seguiu as obras espíritas, já viu fotos de materializações de espíritos, tem, né, várias. O próprio Chico, por um pequeno período curtinho, ele atuou nesse segmento, e as fotos que a gente vê são impressionantes, porque você vê um médium ali completamente adormecido, enfim, em transe, saindo dele os fluidos vitais, que fica meio branco, fica parecendo e aqueles fluidos que saem dele formam o espírito materializado. Então, são fotos bem assim, impactantes, né? Impressionantes, né? Se eu conseguir arrumar alguma foto dessas, eu até vou colocar no site. Não sei se eu vou conseguir, talvez eu até consiga, mas não tenho autorização para publicar, não sei. Mas se eu conseguir, eu vou tentar colocar no site, né? E Jesus não precisava de nada disso. Jesus não precisava desses fluidos materiais para se materializar. Ele simplesmente trabalhava o perispírito dele e pronto, por conta da enorme, imensa elevação dele, né, como ser que ele é, né, um Cristo, né, imaginem só, né. E o capitão continuou explicando, ele falou assim, olha, no que o livro de Urantia está correto, é que Jesus não utilizou mais o seu corpo carnal, que foi muito maltratado em todo o processo de crucificação, tá? Então, essa história que às vezes a Igreja Católica, os próprios protestantes, evangélicos acreditam que Jesus voltou ao corpo de carne dele, não. O corpo de carne, coitadinho, foi tão maltratado que não tinha condição. Então, quem veio foi Jesus materializado, ele se materializou, mas o corpo dele, vou contar para vocês daqui a pouquinho no próximo segmento. E se você estiver gostando do conteúdo aqui, desse episódio, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho e gosta desses assuntos, tá? E se você não é inscrito ainda, por favor, nos dê a honra da sua inscrição. O livro de Urantia diz que o corpo de Jesus foi transformado em substâncias elementares, desintegrado, né? Isso procede? E aí o capitão confirmou, falou, sim, isso procede. Jesus, profundamente agradecido a seu vaso físico, desintegrou ele mesmo, em respeito após todo o sofrimento que passou, para que não houvesse qualquer tipo de conspurcação, ataque ou profanação, tá? E aí ele falou assim, e antes que você me pergunte, porque eu já estava com a pergunta aqui, ó, já na ponta da língua, e ele falou assim, antes que você me pergunte, eu já vou te dizendo que o Santo Sudário
é realmente uma prova viva deixada pelo Cristo para gerações futuras. Olha, gente, que informação bacana, hein? E ele falou assim: não deve ser o Santo Sudário objeto de culto ou adoração. Isso não está certo. Mas apenas uma prova da sofisticação do processo de desintegração atômica a que o vaso físico de Jesus foi submetido, né? E aí ele deu detalhe, ele falou assim: a impressão, que eu não sei se vocês sabem, mas no Santo Sudário foi encontrado em análise a impressão da efígie de moedas que existiam à época em que ele foi crucificado. E a pergunta é: como é que essas efígies da moeda, que inclusive tinha a carinha do César lá, como que aquilo ficou impregnado, marcado no Santo Sudário? Porque não é assim, não foi marcado com fluidos, aquilo não tinha como ser. Porque essas moedas, segundo o costume da época, elas eram colocadas sobre os olhos da pessoa falecida, justamente para não abrir o olho, não ficar chato. Então eles punham 2 moedas para pesar, para que as pálpebras ficassem fechadinhas, né? Então o capitão fez alusão, né? Ele falou assim: olha, a impressão da efígie das moedas que estavam sobre os olhos, né, no tecido do sudário, nos contam como foi um processo sutil e efetivo, tá, de desintegração atômica, que foi conduzido à perfeição, onde somente o corpo foi desintegrado, sem afetar o tecido que o envolvia, tá? Então é como se tivesse sido, gente, uma mini explosãozinha atômica ali que desintegrou o corpo do Cristo, mas uma coisa tão bem feita, tão maravilhosa, tão elegante, né? Porque o Cristo é de uma elegância, gente, tudo que ele faz os procedimentos dele são assim, gente, de uma elegância total, né? Então ele simplesmente desintegrou o vaso físico que o havia servido tão bem na sua missão, sem causar danos ao tecido que o envolvia, deixando, no entanto, algumas pequenas provas para que nós pudéssemos, então, mais para frente, né, com o desenvolvimento da nossa tecnologia, comprovar o que é que tinha havido com o corpo físico dele. Eu achei, gente, sensacional. Não sei vocês, mas eu amei saber disso, né? E aí o capitão falou assim: no futuro, a humanidade vai fazer uma análise idônea sobre o Santo Sudário, comprovando que houve, com o apoio da ciência, que também irá se desenvolvendo, tá? E essa descoberta ainda terá o respaldo da leitura do registro acástico planetário, porque isso já contei para vocês, mais para frente, no futuro, nós vamos conseguir inventar equipamentos, vamos receber essa tecnologia, que vai nos possibilitar acessar o registro acástico planetário, comprovando, nossa, tudo que já aconteceu no planeta Terra, né? Gente, vai ser um negócio assim maravilhoso, sensacional. Segundo o livro de Urântia, após 40 dias, Jesus sobe para o mundo moroncial número 1. Nossa, gente, agora já tem número. Você vê, o livro de Urântia, ele é assim, tá? Ele não vai te explicando tudo de cara, ele vai jogando umas informações que você fala, mas como assim? Então, segundo o que eles estão falando aqui, existe um mundo moroncial número 1. E que depois Jesus ascenderia ao Pai Universal e completaria a sua soberania total
sobre o universo de Nebadon, retornando como soberano do universo. Aí eu perguntei para o capitão, né? Falei, capitão, isso procede? E ele falou assim, vocês já sabem que não. Jesus não precisava provar sua elevação, já que pertencia à classe crística. Essa teoria do livro de Urântia não procede. Então, né? E aí eu já parti para outra pergunta. O livro de Urântia afirma que Jesus sofreu toda a dor da crucificação e que ele não teria descido ao umbral ou mansão dos mortos, porque não era a missão dele. Isso procede? E aí o capitão respondeu. Falou assim, olha, isso procede em parte. Vocês já sabem que o corpo físico de Jesus sofreu todo o martírio que lhe foi imposto, até a sua total exaustão e consequente desencarne, né? Agora, Jesus, com a sua mente incomparável, ele conseguia facilmente desligar-se da dor e ele percorria outras paragens com seu dom da ubiquidade, né? Essa informação, gente, está lá naquela série Revelações sobre Jesus e Javé, tá? Aonde é contado essa questão que Jesus conseguia se abstrair, tá? Daquela dor que o corpo estava sentindo, devido à sua grande elevação moral, e ele saía fazendo outras coisas, tá? Que precisavam ser feitas, tá? Isso aí já tá lá. Então aqui é uma confirmação do que já foi dito lá. Quem segue a série já viu essa sequência das revelações de Jesus e Javé, já sabe disso. O que não corresponde à verdade é sobre a questão da descida de Jesus aos umbrais do planeta, porque sim, ele efetivamente desceu aos umbrais do planeta, aonde ele amorosamente efetuou uma grandiosa limpeza energética com a transmutação de energias de baixíssima vibração em energias positivas, preservando assim o nosso planeta de uma somatização precoce em forma de grandes cataclismos planetários. E, como sempre, o nosso Cristo é amor total, devotamento total, e muito temos que respeitá-lo e amá-lo por isso. Ele é um ser absolutamente sensacional, esplêndido e está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Porque vocês sabem, gente, tá inclusive no texto bíblico que Jesus disse assim: se 2 de vocês falarem o meu nome, eu estarei entre vós. Então, gente, é uma coisa muito séria, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque quando a gente está falando de Jesus, ele está no meio de nós. Então, agora que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês todos, minha audiência querida, meus ouvintes amados, e nós estamos falando de Jesus, ele está entre nós, nos abençoando, nos ajudando e nos protegendo. Olha, fiquei até arrepiada aqui agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Então um grande abraço e até mais!